Bem, eu vou aproveitar, porque eu falei pra caramba, hein? Mas assim, vou aproveitar pra falar de um outro tema aqui, que é o seguinte. São as pessoas que trabalham e são demitidas. Tem doença inflamatória intestinal, é demitida. E sempre tem aquela pergunta, Verena, pera lá. Não Verena, né? Perguntando nos grupos. Peraí, eu posso ser demitida? Pior, será que eu posso não ser admitida porque eu tenho doença inflamatória intestinal? Pessoal, o Brasil tem, lógico, uma legislação trabalhista que tá aí, sempre tá no burburinho, sempre tá aí com muita falação, muita discussão, porque tá passando por possíveis reformas, e eu não quero entrar no mérito disso, apenas estou falando do que tá acontecendo. Mas uma demanda nossa, que tem uma doença como a que nós temos, que é uma doença que muitas vezes ninguém vê, porque é uma doença que a gente só sente, ela não é uma doença que tem escara no rosto, não é uma doença que cai cabelo, não é uma doença que você se quebra inteiro, não é uma doença que você fica paralítico, não é uma doença que você manca, não é uma doença que... Não é. Mas é uma doença que é incapacitante em muitos casos. Que é uma doença que ele retira do convívio social em muitos casos. E aí o que se tem é, Verena, em concurso público, será que eu posso fazer? Será que eu vou ser negado? E na entrevista, será que eu digo? Será que eu não digo? Veja bem, no caso de admissão de um emprego, você geralmente faz um exame de aptidão. E geralmente, a maioria dos exames admissionais possíveis de várias, do que a gente chama de CBO, né, que é por função, que é um cadastro brasileiro de atividades, né, de ocupações, não tem nada ali que lhe diria que você, tendo um problema intestinal, não participaria. Né? Às vezes, por você estar usando determinada medicação, se você, por exemplo, usa um biológico que baixa a sua imunidade, você está se habilitando para uma profissão que tem um ambiente de risco alto para a saúde de quem é imunodeprimido, para quem tem a imunidade baixa, possa ser, sim, que essa informação seja necessária, importante até pelo risco da sua vida. Entendeu? Então você tem que dizer. E aí vem aquela coisa, sim, e se não for isso? Se for para trabalhar numa loja, se for para gerenciar uma equipe, se for para trabalhar num banco, se for, olha só. Você não precisa dizer. Você não é obrigada a dizer, e você não dizer, você não está mentindo, nem está cometendo nenhuma infração de nenhuma natureza, né? Nem sindical, nem da lei trabalhista, nem civil. Até porque, como vocês sabem, em muitos casos, o CID, o CID, né, que é aquele Códigozinho Internacional de Doenças, ele pode ser até omitido em algumas circunstâncias, em muitas circunstâncias da relação de trabalho, também para não expor se a pessoa tem alguma doença, né, para poder justamente não sofrer o preconceito. Então, há uma preocupação. Então, não há nada expresso na legislação dizendo que você é obrigado a falar. Se não tem nada expresso nesse sentido, não tem por que você falar. Não tem. Agora, é uma escolha sua falar. Não precisa ficar com medo. Uma entrevista vai ser uma entrevista qualquer. E dificilmente alguém vai perguntar, sim, e você tem diabetes? Sim, e você tem pressão alta? Tá? Muito difícil isso acontecer. Agora tem, como eu disse, a área de atuação de construção civil, para boa parte das funções se faz exame de pressão para saber se a pessoa, por exemplo, pode trabalhar em cima de um prédio e tal. Então já tá lá. Se a pessoa tiver pressão alta, vai ter. Mas se tiver DI, não tem. Não tem exame para DI. Entendeu? Então, assim, observe que você estando capaz para o trabalho, significa somente uma coisa. Que você está capaz para o trabalho. Você entende? Se você está capaz para o trabalho, você pode trabalhar. Então, se a legislação diz que você não é obrigado a dizer, você não precisa dizer. Isso não é mentira, isso nem é omissão. O que não pode acontecer se ele pergunta, você tem retocolite ulcerativa? Você diz, não, isso é mentira. Entendeu? Mas se alguém lhe pergunta isso, você tem que procurar saber se isso é empecilho para aquela situação de empregabilidade. E se por acaso você achar que foi isso que fez a sua admissão não acontecer, o que eu recomendo é que você peça uma justificação para ver o que vem. Pode vir uma coisa muito razoável, como pode vir algo que seja um pouco preconceituoso. E aí você vai avaliar, talvez indo
defensoria pública e tal, não sei, para avaliar se aquilo ali caberia um questionamento, como é que se chama? Interpelação, se for o caso. Eu tô falando aqui de uma forma complicada, mas é o termo técnico. Mas se não, bola pra frente, vai procurar outro. Se isso começar a ficar repetido, se perceber que o movimento do mercado é perguntar que se você tem doença inflamatória intestinal ou não, é muito bom que você tenha isso por escrito. Você perguntar, eu quero saber se foi porque eu tive doença, disse que tinha doença inflamatória. Ele vai dizer não. Aí o outro, eu quero saber se é porque eu disse que tinha doença inflamatória. Vai responder não. Se você começar a ver que isso está acontecendo, o que você vai fazer? Você vai pensar, avaliar com um advogado, se é o caso, então, de pedir a um juiz que aprecie aquele caso para ver se ele pode, ou então até um médico dizer, olha, de todo lado que eu estou tendo, estão dizendo que eu sou incapaz para a função que eu fui formada. Se eu sou incapaz para o mercado, será que eu sou incapaz então para o trabalho? Isso pode ser aventado. Não estou dizendo que isso é porque assim, cada caso é um caso, mas pense comigo. Quer ver uma outra situação que eu já vi? Um edital de concurso público para a área administrativa do judiciário. Não lembro agora de que ano, nem órgão, enfim. Eu lembro que eu estava com uma colega de doença inflamatória intestinal, uma das que me ajudou não, que a gente trabalhou junto para poder fundar a associação de portadores que eu cuidava. Mas assim, tinha um edital dizendo que pessoas com doença inflamatória intestinal não poderiam participar do concurso, vaga administrativa de judiciário. E aí, a gente falou assim, peraí, se o próprio Estado, o Estado, a Justiça, no caso, promoveu um edital dizendo que uma pessoa com doença inflamatória não pode exercer um cargo administrativo, significa que o Estado está dizendo que quem tem doença, ou seja, não é que está em remissão ou que está em condição, só em você ter a doença inflamatória intestinal, você não tem capacidade de trabalho. Isso é mais do que um atestado, então estão dizendo que a gente não é capaz. Ou você entra com uma provocação judicial, para dizer assim, juiz, estão me dizendo que eu sou incapaz e eu acho que eu sou capaz. Ou você diz assim, juiz, estão dizendo que eu não sou capaz. Então eu não sou capaz. Então eu quero que alguém me aposenta. Me aposente. Porque ou eu sou capaz, ou eu não sou capaz. Se um edital diz isso, se o mercado está dizendo isso, tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Tem que ter alguma provocação. É lógico que eu estou falando num sentido maior, mas se você tiver uma associação de portadores no seu estado, e já tem, viu, gente? Só tá faltando 3 estados, que é Amazonas, Roraima e outro. São poucos que não tem, Acre e outro. Já tem quase todas. Eu acho que quando a maioria já vê esse vídeo, já tem associação de portadores. Conversa com a associação de portadores para falar sobre isso. Para ver um movimento coletivo sobre isso. Para ver uma provocação do movimento social, do movimento desses controles sociais que somos nós, portadores da associação de portadores que tem legitimidade para pegar esse organismo vivo que demanda do comportamento da sociedade preconceituoso contra um portador de doença inflamatória e se transformar numa demanda coletiva. E aí se decide junto o que é que vai se fazer. Então, vamos notificar isso à Associação de Portadores e pode se convergir com as outras associações dos outros estados para que essa provocação comece a existir e a coisa ganhe força para saber o que está acontecendo. Vamos resolver isso aí. Tá bom, gente? Eu só queria aqui colocar situações na cabeça para organizar a cabeça de vocês do que pode e o que não pode nessa relação de trabalho e depois eu vou falar sobre a questão de ser demitido ou não com doença inflamatória intestinal, tá bom? Próximo vídeo. Beijo!